Então, pessoal, dando continuidade na série de vídeos modelagem de sistema, eu vou entrar hoje num assunto sobre modelagem de sistema relacionado à engenharia de software. Porque hoje eu vou falar um pouco mais sobre a engenharia, tá abordado mais no assunto da engenharia de software. A engenharia de software está relacionado a, se a gente for estudar os conceitos da era passada, engenharia, no âmbito de estudo da engenharia, aplicada ao software, certo? Software. Então, vou entrar um pouco na abordagem de hoje, a gente vai ver o que a gente vai falar hoje, mas está atrelado a esses dois assuntos, um pouco da engenharia de software e a modelagem de sistema está contido, né, na engenharia de software. Vou dar continuidade. Então, vamos lá, só pegar o assunto aqui, a gente dar início. Deixa eu só passar aqui. Vou abrir o... Não tem nada a ver isso aqui. Apresentação. Então, a importância da documentação para o desenvolvimento de software. Então, esse assunto que hoje eu vou estar passando um conhecimento para a gente debater e levantar esses assuntos. Eu falei no vídeos anteriores lá no início, dei uma explicação no caso do mundo real. Lá na frente também eu quero explicar um pouco a importância no mundo real. Há uns casos reais, com código-fonte, com um projeto específico, utilizando a linguagem, e também trabalhando a documentação com também um projeto específico para a gente avaliar como é aplicado. Mas eu gostaria de levantar aqui esse assunto, certo? A importância da documentação para o desenvolvimento de software. Eu quero voltar aqui um pouco historicamente, que é tão bom a gente refletir o passado para a gente verificar o que vai acontecer no futuro. Isso é importante. Porque o passado, querendo ou não, influencia o nosso futuro. Porque o que a gente é o que vai ser. O que a gente está buscando a ser, o que a gente estuda, o que a gente aprende. A evolução do ser é o que a gente estuda, é o conhecimento. Então aqui, se a gente for ver a Revolução Industrial, bem passado, um passado como tem pretérito. Então, na língua portuguesa tem os conhecimentos de assuntos do passado, pretérito imperfeito, pretérito perfeito. Mas vamos falar do passado aqui, voltando. A Revolução Industrial, se a gente for ver, nos anos meados de 1760 a 1840, a gente estudando a história aí verificou que essa época era a época de máquinas a vapor, que impulsionava muito o crescimento da indústria textil nessa época, e também os engenheiros que deram os pontapés iniciais, as ferrovias. Então essa foi uma etapa da era industrial, na Revolução 1. Também tem a Revolução Industrial 2, que já é o avanço da química, da elétrica, do petróleo, o aço também, que permite as invenções de navios, vapor também, energia elétrica, os telefones, os carros a produções. Isso a gente verificou ao longo do tempo, a indústria, a engenharia percorrendo, certo? E também aqui na Revolução Industrial 3, esses conceitos aqui abordados da Revolução Industrial e alguns assuntos acadêmicos mais de história aprofundada. Mas às vezes a gente pode associar o ensino básico, o ensino médio, como Revolução Industrial, mas eles dividem essas quatro revoluções. O período entre pós-guerras, né, do milênio foi marcado por transformações profundas na produção e desenvolvimento de tecnologias que mudaram as indústrias. Então, a tecnologia já começou a avançar dos anos 1950 dos anos 2000. Se a gente for ver a era da ciência da computação, era estudada há bastante tempo, que vem avançando, só que dos anos 90, se a gente for comparar as eras de conhecimento, por exemplo, de direito, engenharia civil, com as áreas de tecnologia, a tecnologia é bem recente, se a gente for ver, aplicar a tecnologia da informação. Por quê? Foi o avanço da época da criação de sistemas operacionais, os grandes cientistas Steve Jobs, Bill Gates, que começaram a criar conceitos de programação de sistemas. Então, a era da computação começou a ser aplicada nas indústrias, e aí começou essa evolução de empresas, negócios e indústria. Então, da informação de 1950 aos anos 2000.
Os dias atuais, que é a Revolução Industrial 4.0, o mercado, ele se refere à chamada de fábricas inteligentes, que reúne inovações tecnológicas, automação, controle de tecnologia de informação, para aprimorar os processos. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem a era industrial, mas tem a era da tecnologia da informação aplicada às indústrias. Hoje, muitos filósofos, cientistas também da era histórica, historiadores e entre outros, dizem que nós estamos na era da informação ou a era do conhecimento. É uma era que mistura informação, conhecimento com a tecnologia da indústria. E misturando essas duas engenharias, aí que é criada a era da tecnologia da informação ou a era do conhecimento. Então, o conhecimento em si, e estudado, aplicado, ele gera novas tecnologias que são aplicadas no mercado e revolucionam a sociedade. Então, a gente vê aqui o histórico das evoluções da indústria, certo? Então, isso aqui tem como objetivo que eu quero chegar nesse assunto, porque qual a importância da documentação de sistemas, a importância no software, né, a documentação. Por que aqui? A gente for ver aqui, essas eras aqui, a gente está vendo uma evolução que foram projetos específicos documentados ao longo do tempo. Chegando aqui na era da informação da Revolução Industrial 4, nós estamos aplicando aqui o conhecimento. A gente já tem uma gama de conhecimento, certo? Essa gama de conhecimento precisa ser controlada, precisa ser processada. Os computadores fazem isso. Precisa ser administrada. São muitos sistemas interligados, muitas operações. E a documentação vem para facilitar isso. Meados passados, o pessoal utilizava muitos termos técnicos, muita documentação técnica. Hoje já a gente não precisa, para a gente tomar decisões rápidas, a gente precisa de um modelo de processos ágil, um modelo de processos que esteja documentado ali facilidade. Então, eu trouxe esse breve histórico da Revolução Industriais para a gente ter uma noção que hoje a gente está na era do conhecimento. O conhecimento é muita informação. O dado específico, o conhecimento ele precisa ser tratado. Isso é importantíssimo a gente notar que a era da informação e o dado hoje, que eu vou falar um pouco à frente agora sobre as leis que já estão criando devido a essa evolução, é importantíssimo a gente tratar os processos de negócio e documentar os sistemas. É esse assunto que eu quero chegar aqui com vocês. Então aqui, se a gente for ver que a era da indústria comparativo, era industrial, era da informação, né? Fábrica, empresa física e tangível, empresa de cimento e concreto, máquinas e equipamentos, estabilidade e permanência, manter os status, mão de obra braçal, trabalho muscular, emprego único tradicional empresarial, ou presencial, desculpa, trabalho individual, isolado, solitário, gerência tradicional, por ordens e comandos, obediência de carga de regras aos regulamentos, especialização de foco em uma única atividade, capital financeiro. Já que na era da informação, o que tem, né? Que a gente faz um comparativo. Empresa virtual em rede, empresa bits, bytes, computadores e terminais, mudança de estabilidades, mudar e inovar, conhecimento, trabalho cerebral, atividade compartilhada, engajamento virtual, trabalho em equipe, participativo e solidário, liderança, coaching, monitoramento, conquista e colaboração, empreendedorismo e intraempreendedorismo, flexibilidade e multifuncionalidade, capital intelectual. Então a gente dá para ver que estão as eras juntas, só que a gente tem que separar que a era da informação, e o dado específico já está circulando, a gente pegou e modelou, a tecnologia veio dar uma refinada na era industrial, isso que eu chamo. Então é importantíssimo a gente ter esses conhecimentos, esses conceitos. Então aqui a gente está vendo que eu coloquei engenharia de software com modelagem de sistema. Importante a gente trazer esses históricos. Então é que envolve engenharia de software e também envolve também um pouco da modelagem de sistema, que a gente vai falar um pouco de dados, que aqui já envolve empresas virtuais, então tudo a informação já registrada. Ok? Então vamos, que eu vou chegar aqui nesse assunto. Leis que são votadas para a área de tecnologia de informação. Então, com esse advento do avanço da internet, o avanço da tecnologia, o avanço da indústria, já vem há muito tempo as leis aplicadas hoje no mercado, algumas leis no mercado mundial e no Brasil também, que é pouco conhecido algumas leis
ainda, muitas empresas ainda não conhecem algumas leis específicas e outras já adotam já. Tem um marco civil da internet, que já tem um bom tempo essa lei. A lei mais antiga também é a lei da informática, chamada a lei de software também. A lei de software também é uma lei antiga que eu coloquei aqui. A lei geral de proteção de dados pessoais é uma lei recente aí, é melhorada essa lei, que as empresas já estão adotando muito. Você já vê hoje essas permissão de códigos, hoje tudo na internet. É um assunto, essas leis aqui a gente precisa estar atrelada, porque a modular de sistema vai entrar e vai entrar em acordo com essas leis aqui. Então, a modular de sistema aqui a gente vai facilitar a gente trabalhar em cima da lei de proteção de dados. A modular de sistema, para a gente refinar os dados sensíveis, a gente precisa de um modular de dados concreto. Nós precisamos fazer um levantamento de requisitos, um levantamento de dados, então a gente precisa registrar essas informações, certo? Então, continuando aqui, deu uma parada, pedi uma interrompida. Essas leis são voltadas para a tecnologia de informação que vai trabalhar em cima dos dados específicos, porque hoje os incidentes, o que mais acontece hoje perante os dados sensíveis está atrás das leis. Então, a era da informação, a gente está trabalhando muito em cima de segurança da informação, um dado específico na internet, uma publicação. Então, essas leis novas que estão vindo, estão sendo atualizadas, é para começar a adotar as regras, impor regras na internet e também em softwares e empresas. Isso é importantíssimo a gente também saber essas leis, que a modular de sistema vai ajudar muito, e principalmente aqui na LGPD. Ok? Então, eu queria chegar no seguinte outro assunto aqui. Então, se existe já, as leis estão sendo criadas para adotar um regimento jurídico perante aos softwares, modelar de sistema é importante, a importância da documentação devido a isso, porque a gente vai refinar esses dados, e o dado específico, a gente tem que ver como é que está o contrato de software ali específico, certo? E se a gente for ver o conceito diante da lei de classificação de provas perante os processos legais, as provas podem ser classificadas segundo vários critérios. Assim, segundo seu objetivo, pode ser diretas e indiretas. Quanto à fonte, podem ser pessoais e reais. Quanto à forma, pode ser testemunhas, documentais, materiais e, por fim, quanto à preparação, serão casuais e pré-constituídas. Então, devidas às leis LGPD, entre outras, as leis aqui, as documentais e materiais, certo? Então, o código-fonte em si, além de si que fala a modular de sistema, a própria documentação é importante para a classificação de provas. Então, isso é importante no contrato de software, a modelagem de sistema. Eu só trouxe esses assuntos aqui só para a gente ter a noção do objeto da coisa, do objeto da regra em si, que é a modelagem de sistema. A engenharia de software aplicada a isso, a gente deve modelar aqueles dados sensíveis da LGPD que vão ser modelados, vão ser visualizadas, é importante para a classificação de provas documentais e materiais em termos de contratos de software. E isso é importante a gente saber diante da lei. Ok? Então aqui vamos agora, o que eu queria falar é chegar nesse assunto, a importância da documentação do software, a gente saber o que é importante na área da informação, o que é que está sendo mais utilizado hoje na área da informação, é os dados específicos, é os processos, é os negócios. Então, isso que é o centro do mercado. Então, isso que é importante documentar, a gente reunir todas as informações para tomar decisões rápidas. Também, aqui, eu trouxe esse conceito, é uma ótima fonte de informação sobre o software. Essa documentação serve como uma fonte de informação do software, pelo fato de conter todas as operações e informações necessárias do software, podendo conter trechos de código, diagramas, definição de requisitos, bugs, especificações de sistemas, componentes, planos de teste, afim de tudo que julgar necessário. Então, documentação é importante também devido às informações de software que nós temos, devido à era da informação, devido às leis que estão existindo hoje para a gente ter classificação de provas. Facilitar as futuras evoluções. A documentação de software também serve para auxiliar os programadores a facilitar o uso do entendimento do software, principalmente quando o uso desses softwares, as evoluções também. Especificações, análise de projetos deve ser bem feita e fácil de entendimento.
minimiza a possibilidade de retrabalhos. Isso é verdade. Às vezes, programando software que não tem um nível de detalhado suficiente, no fim, você acaba perdendo tempo tentando entender o suficiente do software. Em certos momentos, acabamos fazendo algo já feito. Então, acabando em retrabalho que poderia ter sido evitado. Então, nós podemos pegar a documentação ali, ver em específicos diagramas e tudo, onde a gente vai realizar manutenção e agir sem fazer muito retrabalho. Isso é importante na documentação de software. Existem vários tipos de documentação. Estou abordando aqui nos meus vídeos. Eu coloquei esse vídeo agora devido para a gente chegar um pouco no assunto, misturando a história e as leis que estão sendo aplicadas. Isso é importante a gente defender. Não é só, a gente só está vendo aqui no contexto, só modelar e praticar. Modelar o software, só em específico em si. A gente tem que ver por que é importante essa modelagem. Então, essa é a importância da modelagem. Além das leis que estão sendo aplicadas no mercado, você vai servir como classificações ali para você, em contratos de software, entre outros, você, no termo de manutenção, no evolutivo, você informar, a gente vai ser utilizado dessa forma, essas classes aqui, até para análise de ponto de função, entre outras informações que o mercado pede, né? O termo jurídico, outros processos pede para as leis, certo? Então, algumas informações que eu trouxe aqui também, além de, né, criar um ambiente colaborativo, sem trabalho de perda de tempo. Se chegar um desenvolvedor novo na empresa, ter uma história de desenvolvimento, uma base para que ele possa se situar, ver o que já foi feito e evoluir a partir disso. Então, com a qualidade e agilidade tão valorizadas pelos clientes, essa é uma forma de evitar o retrabalho e conseguir fazer mais em menos tempo. Além disso, além da evolução do software, caso seja necessário reproduzir ou realizar manutenções, esse tipo de informação vale muito para a empresa. Informações essas que não podem ser perdidas, ainda mais se for uma empresa com alta rotatividade. Então, é importante a importância da documentação que eu quis abordar aqui desde o início, certo? Lá da era industrial, porque a era industrial veio para dar um vapor, a era da informação veio refinar as coisas e começou agora a era de solicitação de processos, de negócios. Então, isso é importante a gente entender. As novas leis sendo aplicadas no mercado, isso vai ser importantíssimo para tomar de decisões e para manutenção rápidas e criação de novos processos de inteligência artificial, novos negócios com rapidez. E a gente tendo isso, a gente evolui na era do conhecimento. Esse vídeo aqui foi bem longo um pouco, certo? Depois eu vou dar sequência aqui ao diagrama de pacotes, certo? Mas esse vídeo que está relacionado à engenharia de software e uma análise de sistema foi com o objetivo só de a gente ainda confirmar a importância da documentação, que as leis estão aí, certo? E também, devido agora à era da informação, a gente está com muita carga e para administrar só no código-fonte isso fica muito difícil. E eu creio que daqui para frente a modelagem ainda vai ser muito importante. A gente quer tomar as decisões rápidas, quer negócio, e isso a gente precisa.